Olá, seja bem-vindo então agora à nossa fase pós-analítica. Nós temos 2 cursos nessa fase e nós vamos tratar um pouquinho sobre a finalização de todo o processo analítico que a gente fez durante todo esse tempo dentro do laboratório. Bom, a gente vai falar sobre a padronização de liberação de laudos, né. O que a gente vai ver exatamente, as definições, os procedimentos e algumas interações em relação a essa padronização. Bom, laudo, de uma forma geral, ele gera um valor, né, ele gera um valor para o laboratório, ele mostra a cara do laboratório, né. Então, tudo que tiver de erros ou de imperfeições, ou falta de sincronia no laudo, isso gera um contravalor, né. Então é importante a gente sempre pensar nisso. Então o que vai para o paciente não é o seu controle de qualidade, não é, os seus melhores equipamentos, não é a capacitação da sua equipe, não mostra nada disso, né, mas mostra o resultado desse conjunto. Então é isso aí que é importante. Então, temos que pensar e olhar com carinho para os laudos, né, e como a gente liberar isso aí, melhor. Boas práticas, né, a gente precisa ter boas práticas na liberação. O o o o laudo, ele é exclusivo do paciente, né, então a gente precisa de uma certa confiabilidade, confidencialidade em relação aos as informações que estão ali contidas naquele laudo, de algumas doenças, né, como a gente vai reportar isso para o paciente, tem vários detalhes importantes. A conduta, ela, depende muito do profissional que está fazendo isso, né. Não é simplesmente olhar para uma tela de um sistema e sair liberando tudo, sem fazer uma análise, sem olhar para aquele resultado, sem olhar para aquele laudo, ver se está tudo ok mesmo, se aquele laudo está realmente condizente com o quadro que a gente conseguiu coletar do paciente em relação às características, que nos foi coletada lá na coleta, né, na coleta de amostra. Quando a gente fala em gerar valor, é isso aí, ele é um produto, o laudo é o produto, finalizado, né, é como se você estivesse fazendo uma caneta, né, e no final saísse aí o tubinho de tinta, com a carcassinha da caneta, com a tampinha atrás, enfim, esses detalhes da caneta, que seria o final lá, o produto. Então o laudo é isso, é final, o produto final de tudo que a gente fez, né, durante todo o processo, dentro do laboratório. Então precisa gerar um valor de informação, né, ó, essa informação tem um valor muito grande, tanto para o paciente, em si, mas mais para quem está recebendo esse resultado, que vai fazer uma análise em conjunto com a clínica para identificar, né, se existe aí uma doença instalada, né, ou descartar, né, que seria outra possibilidade. Então mostra a cara do laboratório, como eu disse, tá? São informações relevantes, são necessárias para melhor interpretação médica, né? Então é importante colocar aqueles detalhes, não coisas repetidas, né, que você está olhando para o laudo e já consegue identificar e você vai lá e escreve assim, mas são informações que podem ajudar a interpretação do médico, que às vezes ele não percebeu, né, dentro do laudo, ou até mesmo alguma outra informação que nós captamos aqui na conversa com o paciente e o médico não teve, né, essa oportunidade. E aí a gente vai e traz isso dentro do laudo. Claro que existe toda uma regra, claro que existe, né, normas, né, e também, vamos dizer assim, algumas formas, né, de você não liberar coisas que vão depois, servir de acusamento, de acusação para você dentro de um processo, se for o caso. Então isso é tudo muito importante, né, são detalhes importantes dentro do laudo. A conduta é a análise de resultados anteriores, né, que pode ter passado batido ali na execução, né, então o equipamento está fazendo e tem milhares de exames e na hora de liberar o laudo é que a gente vai conseguir identificar algumas coisas que poderiam, né, não estar certas aí.
uma avaliação de todos os resultados do paciente, a correlação entre a parte bioquímica com a coagulação, né, a parte dos íons, né, quando você está com um sódio e potássio alto, a gente pode ter um problema lá na coagulação, no TTPA, enfim, essas correlações que são importantes, e olhar como um todo o paciente, né, todos os exames lógicos, né, que estão ao seu alcance para poder observar. Tá? Observar possíveis falhas de interfaceamento. Então, a conduta do profissional que está fazendo a análise da liberação antes daquele cliquezinho final, liberar, é importantíssimo, né? Porque às vezes ele pode ter comido um número na interface, né? Ter dado um bug, ter dado um pico de energia, enfim, tem várias coisas que podem acontecer, né? Então, assim, quando você faz uma análise mais criteriosa, às vezes você consegue, muitas vezes você consegue pegar. Se não tiver interfaceamento, quando a gente tem a parte de digitação, então maior ainda, né? Aí sim tem que correr o olho mesmo, olhar os dados brutos, se aquilo ali foi digitado corretamente, enfim, isso é um ponto super importante. E quando a gente identificar, registrar essas ocorrências para a gente poder, dentro do sistema de qualidade, as pessoas, quando começam a gerenciar as ocorrências, possam ser identificados vários detalhes, várias falhas, e aí a causa raiz a gente investiga e tudo mais, para que a gente possa identificar e até eliminar, né, mitigar ou eliminar aquelas falhas para possíveis ocorrências, no caso. Né. O laudo, como eu disse, né, trabalhando um pouquinho as boas práticas na liberação do laudo, é um documento exclusivo do paciente. É importante tomar cuidado com as informações que você está observando. Você, profissional, está vendo aquele laudo, né, o sigilo daquela tua profissão em relação às informações do paciente é extremamente essenciais, né? Elas precisam também ser, né, como boas práticas, aí envolve também o profissional, mas também envolve a direção do laboratório, é como guardar essas informações, né, para que ele possa, ah, sei lá, daqui a algum tempo precisar novamente dessas informações, ele não tem a obrigação do laboratório ter essas informações guardadas, ou principalmente eletronicamente, né, que seria um backup, enfim. Acho que trazer esse primeiro módulo de introdução em relação a essa tríplice, né, esse triângulo entre o valor do laudo, entre as boas práticas e condutas dos profissionais em relação à liberação de laudo. Muito obrigado e até a próxima aula.